Queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Todos que estão em suas casas também conosco, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6. Louvado seja Deus, estamos começando um ano, nós terminamos o ano e viramos o ano na presença do Senhor, aqui em comunhão com os irmãos. Estamos começando o primeiro domingo de 2022, também junto ao Senhor, no culto comunitário. Louvado seja Deus por isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6, até o verso 18. Eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura responsiva. Vamos todos fazer essa leitura. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo, pela abnegação, pela convicção que ele tinha sobre servir a Ti, sobre viver uma vida para a Tua glória. E muito obrigado, porque através dos escritos do Teu servo, nós podemos aprender muito mais de Ti, sobre quem o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor espera de todos nós. E que nesta manhã, a igreja que está reunida aqui, possa com santa reverência ouvir a Tua palavra e assim aprender de Ti, para tomar decisões e agir corretamente diante da Tua vontade no ano de 2022. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é uma carta muito pessoal. Paulo endereça ela a Timóteo, é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, e é também uma carta muito pessoal, porque Paulo escreve da prisão e com quase certeza nós podemos afirmar que essa é a última carta que Paulo escreve antes do seu martírio, antes da sua morte. E se você depois lê a carta na sua casa, você vai perceber que em vários momentos ele fala sobre o meu sofrimento. Ele está preso, ele está percebendo que está próximo da partida, e ele várias vezes fala para Timóteo, olha, eu estou sofrendo, que o meu sofrimento redunde em glória, que você aprenda alguma coisa. Timóteo é um jovem pastor, que foi confiado o pastoreio da cidade de Éfeso, uma grande cidade. E por ser um pastor jovem, ele de fato ainda estava aprendendo a lidar com muitas coisas, e Paulo, como seu mentor, o ajuda, mostrando para ele como ele tem que agir, como ele tem que pregar. Ele chega a dizer para ele, olha, que ninguém despreze a sua mocidade, a sua juventude, mas seja um exemplo para os fiéis, um exemplo de piedade, um exemplo de vida consagrada ao Senhor, e assim você conquistará
os seus ouvintes pela autoridade. Autoridade que vem do próprio mestre, mas autoridade também que vem da sua prática, daquilo que o mestre disse para você fazer. Nesse texto que nós lemos, nós estamos naquilo que nós chamamos de considerações finais. Se você olhar para o texto, no verso 6, ele fala assim, quanto a mim. Por que ele fala isso? Porque no verso 5, ele se refere a Timóteo, ele fala, tu, porém. Até esse momento, ele está dando algumas indicações para Timóteo, indicações muitas vezes teológicas, sobre a razão do sofrimento, sobre a importância de entender o corpo de Cristo e assim pregar a palavra, ser fiel à palavra. E aí agora, no verso 6, ele fala, quanto a mim, e aí ele começa a falar um pouco de si mesmo, e ele vai falando assim, olha, eu já estou próximo da morte, eu sei que eu já estou quase sendo derramado como libação, como oferenda, como sacrifício a Deus, e ele vai falando várias coisas, e eu gostaria que nós olhássemos para isso como lições que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, e eu gostaria de aplicar essas lições a nós. Essas lições são interessantes, são importantes para nós no ano que está começando. Nós precisamos seguir essas orientações aqui e olhar para isso que está aqui no capítulo 4. A primeira lição que o apóstolo Paulo vai ensinar para Timóteo aqui, em outras palavras, colocando de uma forma para que fique fácil da nossa compreensão, a primeira lição que eu gostaria que nós aprendêssemos nesse texto é: viva para a glória de Deus. Se você olhar comigo do verso 6 ao verso 8, Paulo está dizendo assim, quando a mim eu estou sendo já oferecido por libação. Note que ele usa uma forma de falar que tem a ver com um sacrifício. Ele entende a sua vida como uma libação. O que era uma libação? Era uma oferenda, um sacrifício, um derramamento, né? Por exemplo, você vê muito isso lá os baianos, eu já vi isso em Salvador algumas vezes, as pessoas gostam às vezes de tomar um gole e jogam isso e falam assim, isso aqui é para o santo, né? Essa ideia de libação, de derramar alguma coisa. Paulo está usando uma linguagem sacrificial para dizer assim, a minha vida está sendo oferecida como uma libação, como uma oferta a Deus. Ora, só pode dizer isso quem viveu a vida toda, depois, óbvio, da conversão, para a glória de Deus. Paulo entendia que a sua vida toda, depois que ele foi chamado em Atos 9, lá na estrada de Damasco, depois o momento com Ananias, que ele sempre tinha sido direcionado para viver para a glória de Deus. É interessante porque lá em Atos 9, quando Deus fala com Ananias, Deus fala assim, vai até Paulo, porque este é para mim um instrumento escolhido. Em outras palavras, pode-se dizer assim, este é um vaso que eu escolhi para um propósito específico. Essa é a palavra que está lá. Eu escolhi ele para um propósito. E esse propósito esse é um vaso de honra, esse é para minha glória, é para me servir. E Paulo diz isso em ocasiões diferentes. Ele diz isso aos romanos, ele diz isso na carta aos Colossenses, e ele também diz em 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Paulo entendia que a sua vida havia sido dada por Deus para que fosse um instrumento de adoração, de sacrifício a Deus. E olha só, ele diz assim no versículo 7, combati o bom combate. Ou seja, é interessante porque quando nós olhamos para esse texto, combati o bom combate, nós entendemos que Paulo está se referindo apenas a uma imagem de uma luta, ou seja, a minha vida foi uma vida que eu duelei pela causa do Evangelho. Mas essa mesma palavra que está aqui, ela está, por exemplo, no texto que nós lemos anteriormente na liturgia, que diz assim, correi com perseverança a carreira que vos está proposta. A palavra correr lá também é agon, e a palavra combate aqui também é agon. O que Paulo está dizendo? Paulo está colocando a ideia de que a vida do cristão é uma corrida, é um combate, é um agon. Essa palavra é interessante porque dela vem a palavra agonia. Luta, tribulações. E é interessante que o autor dos Hebreus fala assim, a carreira que nos está proposta. Não é você que escolhe, não é você que direciona como vai ser
a sua carreira. A sua carreira foi planejada pelo próprio Deus. E Paulo aqui, na sua carta, ele vai dizer assim, eu corri a carreira, mas ele vai dizer assim, corri a boa carreira. A palavra aqui é nobre. Eu corri a carreira que importa de fato, a carreira que foi dada pelo próprio Deus para mim. Note, irmãos, que se há uma boa carreira, uma nobre carreira, se há um bom combate, um nobre combate, há um mau combate. Há uma nobre corrida, uma má corrida. E muitas vezes nós estamos cheios de lutas, nós estamos cheios de dificuldades, mas elas não são para a glória de Deus. Você pode dizer que todas as suas lutas em 2021 foram para a glória de Deus? Paulo podia dizer isso. Paulo pode dizer assim, eu combati a nobre carreira, eu combati o nobre combate, eu lutei a luta que importava, a luta que Deus propôs para mim, como diz o escritor aos Hebreus. Se tem uma coisa que nós podemos ter como resolução para esse ano de 2022, para começar essa exposição seria essa. Irmão, caminhe o caminho que Deus trilhou para você. Lute a luta de Deus e viva para a glória de Deus. Paulo aqui no final da sua vida, ele termina dizendo, eu fiz isso, eu completei a carreira. Cheguei até o final. Porque eu não lutei as minhas lutas, eu lutei a luta de Deus. Aquilo que Deus falou comigo lá em Atos 9, quando diz, olha, eu quero que você leve o meu nome diante dos príncipes de Israel, que você entenda o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Caminhe essa caminhada. Sabe, muitas vezes nós olhamos para isso, para as nossas lutas e precisamos fazer essa pergunta. Eu estou sofrendo para a glória de Deus ou eu estou sofrendo porque eu não sei viver para a glória de Deus? Paulo está terminando a sua vida em sofrimento, na cadeia, mas está virando para Timóteo e falando assim, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé e eu tenho uma certeza, a coroa da justiça me está reservada. Isso nós precisamos entender como uma lição para começarmos o ano. Viva para a glória de Deus. Tudo que você for fazer no ano de 2022, entenda que tem que ser para a glória de Deus. Uma outra lição que eu gostaria que nós aprendêssemos aqui no texto, e é a segunda lição, saiba que ter sucesso, né, não implica em estar rodeado de pessoas. Olha comigo o verso 9 e o verso 10. Verso 9 e verso 10, ele diz assim, obrigado, meu irmão. Ele diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Olha, se Paulo fosse passar no critério de muitos grupos que trabalham com o movimento de crescimento de igreja, certamente Paulo talvez seria recusado. Porque Paulo plantou muitas igrejas, mas Paulo está encerrando o seu tempo quase que sozinho. Não está rodeado de muitos adeptos, não tem muitas pessoas aplaudindo ele lá, não tem faixas, não tem nada disso, não tem tapete vermelho. Ele está numa prisão úmida, com ratos, tendo que defecar e urinar dentro talvez de um balde ou num buraco, sentindo todo aquele cheiro fétido ali junto com ele, numa terrível, um terrível modo de se viver. E esse é o grande homem que plantou várias e várias igrejas. Nós estamos acostumados a olhar para a nossa vida, às vezes, muitas pessoas, e medir as coisas pelos números de amigos ou seguidores no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter. Muitas pessoas acham isso. Semana agora eu ouvi uma frase muito interessante de alguém que falou assim, como que um cristão que não participa da vida da igreja local, que não serve na igreja local, pode querer dar lição para as pessoas no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, se arrogar como um líder que vai direcionar pessoas. Se você não faz isso na sua igreja local, se você não está fazendo isso aqui, mas você pode achar assim, olha, eu tenho muitas pessoas que estão à minha volta. Não necessariamente. Sabe, queridos irmãos, e muitas vezes, em muitos momentos do ano de 2022, você vai se sentir sozinho. Em muitos momentos, para poder defender a causa do Evangelho, você vai ficar sozinho. Em muitos momentos, para poder
servir a Deus com inteireza mesmo, com piedade, você vai ficar sozinho. O texto diz aqui que Demas amou o presente século. A expressão aqui talvez tenha a ver com a ideia de que esse homem olhou e falou assim: eu prefiro as recompensas desta era. Eu prefiro aquilo que a cultura deste tempo está me dando. E eu vou seguir isso. O caminho de Paulo, o caminho desses apóstolos, é um caminho muito duro. É um caminho de morte. Eu não quero esse caminho. Eu quero amar este presente século. Talvez, no ano de 2021, você tenha agido como Demas em muitos momentos, amado o presente século e abandonado a Cristo Jesus. Eu gostaria de te convidar a não fazer isso e a entender que ter uma vida de sucesso não significa, sabe, aquelas fotos, inúmeras fotos no Instagram que a gente coloca lá, cheio de gente, alguém pode olhar e falar assim: esse cara é feliz. Não necessariamente. Não necessariamente. E eu gostaria que você entendesse isso. Uma terceira lição é que é importante, é muito importante ter amigos. Parece uma contradição, né? Mas é muito importante. Olha o que diz a parte A do versículo 11. Somente Lucas está comigo. Eu ouvi esses dias de uma pessoa falando comigo sobre as nossas relações. Eu estava falando que eu estava em um grupo de amigos e, de fato, em muitos grupos que nós estamos de amigos e muitas pessoas que nós temos junto, essas pessoas não nos ajudam, de fato, a ter uma vida mais piedosa, a glorificar a Deus. Quantos amigos que você tem que, de fato, te chamam para orar? Quantos amigos que você tem que te chamam para ler as Escrituras? Quantos amigos que você tem que se reúnem com você na sua casa e oram antes das refeições e dão graças a Deus? Paulo não era um homem rodeado de muitas pessoas, não. Mas ele era rodeado de pessoas tementes a Deus, que eram pessoas piedosas que estavam com ele. Se você for olhar depois o relato de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que depois da segunda viagem, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele começa a escrever na primeira pessoa do plural. E ele fala assim: navegamos, partimos, caminhamos. Ou seja, Lucas estava com Paulo. Olha só, Lucas estava com Paulo em momentos difíceis. Porque você sabe que se acabasse o culto aqui e nós fôssemos colocar talvez num grupo assim, ó, churrasco na casa do Diego, picanha por minha conta, vai ter muita gente lá. Ou não? Vai. Muita gente vai estar, opa, vamos lá. Mas se você falar assim: irmãos, acabou o culto, nós vamos lá para minha casa para poder orar, porque nós temos vivido tempos difíceis e eu gostaria que os irmãos caminhassem comigo em oração. Muitos de nós íamos falar assim: eu tenho um almoço já programado, tenho coisas para fazer. É muito importante ter amigos, mas amigos que nos ajudem na caminhada, a carreira que nos está proposta. Esse é um problema. Sabe uma das coisas que acontece muito com os nossos jovens e os nossos adolescentes? Os nossos jovens e os nossos adolescentes, muitas vezes, estão cheios de amigos ímpios. Amigos que são pessoas que não amam a Deus e não glorificam a Deus, e eles estão caminhando para baixo. É muito importante ter amigos, mas amigos que glorifiquem a Deus. Amigos como Lucas aqui, somente Lucas está comigo. Eu te pergunto, você tem Lucas ao seu lado? Você tem? Ou você tem Demas, ou pessoas que não glorificam a Deus ao seu lado? Isso acontece conosco. Minha família está em Goiânia, e vieram do Rio de Janeiro alguns, e aí o meu cunhado é da Metodista, e ele estava me contando que acontece aquilo que o pastor Márcio disse aqui no último sermão da sexta-feira. A cidade de Volta Redonda é uma cidade próxima ao litoral, mas não é no litoral. O que acontece? Muitos irmãos, eles vão às vezes na igreja e contam as bênçãos lá e falam assim: nós conseguimos comprar uma casa em Angra dos Reis. E aí, quando foi um dia desses, chegaram na escola dominical, não tinha quase ninguém na escola dominical. E aí um irmão falou assim: pastor, é complicado, né? A gente tinha até que rever essas reuniões de domingo aí de manhã, porque competir com praia não dá. E ainda tem os amigos que têm as casas lá na praia e falam assim: vem para cá. Sabe? Há uma decisão que nós devemos tomar para o ano de 2022, com quem nós vamos andar?
Nós vamos andar com pessoas que vão nos chamar para longe de Deus, ou nós vamos andar com pessoas que vão nos chamar para perto de Deus? Tem que pensar nisso. Lucas estava com Paulo. É importante ter amigos, mas amigos que glorificam a Deus. Quarta lição que eu gostaria que nós aprendêssemos com esse texto. Saiba que é necessário reconhecer o valor das pessoas. Olhe comigo, por favor, a parte B do versículo. Diz assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Sabe, os irmãos vão se lembrar que lá em Atos, nos dito no capítulo 15, que Marcos havia abandonado Paulo e Barnabé. E aí, quando eles foram sair para a próxima viagem, Marcos apareceu e Paulo falou: não, agora não. Eu sei que alguns interpretam isso como um erro de Paulo, por causa da questão da divisão que houve. Barnabé foi para um lado e Paulo foi com Silas. Mas eu particularmente não encaro como um erro de Paulo. Eu encaro como um tempo que Paulo falou assim: esse cara não está pronto. E eu não estou disposto a caminhar com ele porque ele não está pronto. Sabe por que eu entendo assim? Porque depois, em Colossenses capítulo 4, verso 10, Paulo vai chamar Marcos de cooperador. E em Filipenses, Filemão 24, ele vai dizer assim: esse cara é um cooperador do Evangelho. E aqui ele vai dizer assim, no final da vida: me traz Marcos porque ele me é útil para o ministério. Paulo estava sendo muito realista, irmãos. Há pessoas que em determinados momentos a gente tem que falar assim: contigo eu não vou caminhar não. Você ainda não está demonstrando provas de firmeza, de perseverança. Mas há momentos que a gente vai olhar e vai falar assim: eu tenho visto a glória de Deus, a bênção de Deus na sua vida, e eu devo reconhecer o seu valor. Para muitos de nós, fazer isso, às vezes, é difícil, porque nós estamos muito cheios de nós mesmos. Muito egocêntricos, muito voltados para nós. Paulo não tinha esse problema. Paulo chama Marcos e vira para Lucas e diz: traz Marcos porque ele me é útil para o ministério. O ponto aqui é que Paulo coloca a causa de Cristo acima de todas as outras coisas. E ele percebe que Deus transforma pessoas, Deus fortalece pessoas. Nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos olhar para o nosso lado e ver que há muitos irmãos que às vezes falham conosco, mas Deus pode transformá-los. E nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer o valor das pessoas. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falando assim, sabe, eu estava numa reunião e eu disse para as pessoas que estavam ali os cursos que eu tinha feito, porque me perguntaram, e aí alguém virou e falou assim: sério que você fez tudo isso? Sério que você foi capaz? Né? Você tem essa capacidade toda? Essa é uma pessoa que não entende o que é valorizar o outro. Você já agradeceu a Deus? Não precisa ser do púlpito. Pelas pessoas que trabalharam no final do ano, na cozinha, que fizeram as coisas. Você sabe fazer isso quando acaba o culto? Chegar ali fora e falar assim: meu irmão, que bênção que você tem servido a Deus, que bênção que você tem feito, que bênção que Deus tem te usado, que bênção que você tem tocado aqui, que você tem servido na obra do Senhor. Você consegue fazer isso? Você consegue mandar uma mensagem para alguém e falar assim: olha, eu senti a sua falta na adoração comunitária, cadê você? Você é importante lá. Paulo entendia isso muito bem e Paulo vivia isso. Paulo usou Tito, usou Lucas, trabalhou com Timóteo, Filemão, Onésimo, várias pessoas, dando sempre graças a Deus por essas pessoas que estavam à volta dele, reconhecendo o valor delas. Em quinto lugar, quinta lição, saiba que é necessário ser um aprendiz permanentemente. Essa é uma lição que nós precisamos também para o ano de 2022. Olhe comigo, por favor, o versículo de número 11 ainda, ele vai dizer assim, versículo 13, na verdade. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe, é um apóstolo que está, basicamente, no final da vida. É um homem que foi dito dele, e ele mesmo diz, fariseu dos fariseus. Um homem com muito conhecimento. Um homem que
pregava, escreveu várias cartas, mas na prisão, nos últimos dias da sua vida, muito provavelmente, ele diz assim: traz-me os livros, os pergaminhos. Eu estou num local muito ruim, mas eu preciso continuar aprendendo. Eu preciso continuar estudando. Eu preciso continuar caminhando. Eu gosto muito de uma frase do John Stott, que ele fala assim: os melhores cristãos que conheci foram aqueles que se mantiveram como estudantes das Escrituras a vida toda. A vida toda. Ah, irmãos, como é triste você perceber que muitos cristãos, já no final da vida, têm a coragem de dizer assim: eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber, sabe, de ser pastoreado, de ter instrução bíblica. Eu já sei tudo. Que conversa é essa? É triste ver, às vezes, pessoas que falam assim: ah, em 2021 eu li a Bíblia toda, agora estou de férias. Ah, eu não quero mais participar das terças-feiras porque o que está falando lá eu já sei. Certo? Sério? Sabe mesmo? Paulo aqui está nos dando um exemplo de alguém que está no final da vida, mas está dizendo assim: eu quero mais de Deus, eu quero aprender mais, há muito mais para mim aprender. E isso serve para todas as áreas da vida. No nosso caso, o que nos compete aqui é conhecer mais a Cristo. Que em 2022, essa seja uma lição que você aprenda também. Você precisa viver como um estudante a vida toda. Conhecer a Cristo cada vez mais e mais. Sexta lição, já estou terminando. Quinta, na verdade, né? Saiba que a vingança pertence a Deus. Olha comigo o verso de número 14 e o verso de número 15. 14 e 15 diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porquanto resistiu fortemente às nossas palavras. 1 Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, eu gostaria que nós lêssemos lá. 1 Timóteo 1, 20, diz assim a palavra do Senhor: E dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Nós não temos muitos relatos e conteúdos sobre o que Paulo está dizendo. Certamente Timóteo conhecia. Mas esse homem aqui causou males, muitos males, ao apóstolo Paulo. Talvez tenha sido um opositor ferrenho, duvidando e colocando em xeque o seu apostolado. Mas aqui, se você ler comigo, ele vai dizer assim: o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Saiba disso. Às vezes nós vamos ser caluniados, às vezes nós vamos passar por lutas terríveis de forma injusta. Mas lembre-se dos salmos imprecatórios, que, como nós aprendemos aqui, é os salmos de rogar praga. Em certa forma é isso que se diz, né? Rogar praga. Mas olha só, os salmos imprecatórios sempre colocam a vingança na mão de quem? De Deus. Os salmos imprecatórios sempre são dirigidos a Deus, dizendo: Deus, tome conta dos meus inimigos. Paulo está fazendo a mesma coisa que alguém pode até dizer: está vendo? Salmos imprecatórios, aqueles salmos duros, são coisas do Antigo Testamento. Ora, Paulo está fazendo a mesma coisa que, em outras palavras, ele está dizendo assim: que o Senhor cuide desse homem, que me causou muitos males. Sabe, quando você começa a querer viver uma vida de toma lá, dá cá, você vai ser muito afetado. Mas se você, de fato, fazer como Paulo e colocar isso no seu coração: eu sempre vou colocar todas as coisas na mão do Senhor, será muito abençoado por Deus. Deixa que Deus tome conta das calúnias que se levantam contra você. Deixe que Deus tome conta daquilo que as pessoas às vezes vão se levantar e vão falar, ou talvez de coisas que você não pode se explicar bem, ou talvez de aparentes mal entendidos, coisas que acontecem. Coloque na mão do Senhor. Faça isso em 2022. Por último, aliás, em sexto lugar, já estou terminando. Verso 16 a 17, a sexta lição: saiba que Jesus jamais te abandonará. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas
o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo está falando aqui de uma primeira audiência que ele teve lá em Roma, e quando ele chega diante do tribunal, ele fala assim: não tinha ninguém comigo. Isso era até entendido, porque imagina só, se o homem está sendo julgado e preso por se rebeliar, por estar conspirando, né, uma acusação falsa contra o Império Romano, quem tem coragem de estar do lado desse homem lá? Né? Se você estiver do lado dele, alguém vai falar assim: você faz parte também, e vamos te prender também. O perigo da morte aqui, de fato, era iminente, e a grande maioria o abandonou. Outros não o abandonaram porque eram covardes, mas é porque estavam fazendo trabalho, missão em outros locais. E ele diz assim: no primeiro dia que eu chego, eu olho e não tem ninguém comigo. Todos me abandonaram aqui. Muito provavelmente pode se referir à igreja que tinha em Roma. Muitos irmãos da igreja, daquelas comunidades que estavam lá, falaram assim: não vamos com Paulo nessa não. Mas ele não está resmungando. Paulo não está aqui amargurado. Ele vai dizer assim: mas o Senhor me assistiu. A palavra que ele usa aqui para assistir é uma palavra que tem a ver com a ideia assim: ele esteve presente, sentado na plateia. Imagine, talvez, vamos dramatizar, né? Paulo talvez aqui em pé, aqui, né? De frente para aquele tribunal e em pé, ele olha para trás e parece que não tem ninguém, mas de repente ele olha melhor e tem alguém sentado, e era o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus que havia o comissionado em Atos 9. O próprio Cristo Jesus falou assim: vai, porque você é um instrumento que eu quero que leve a mensagem. O próprio Cristo Jesus que o comissionou estava presente com ele no final. Essa é a nossa certeza, irmãos. Assim como Paulo foi chamado, nós também fomos chamados. E nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, do reino de Cristo. E você pode ter certeza disso. As lutas em 2022 virão. Não temos garantia que as pessoas estarão ao nosso lado, porque às vezes nem mesmo a circunstância permite. Mas Cristo estará conosco. Sempre. Essa é a certeza. Cristo estará sempre conosco. E nós cantamos aqui: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Seguro estou. Por quê? Porque eu estou guardado no meu Senhor. Não é dito para nós que nós não enfrentaremos lutas, mas é dito para nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Paulo aqui está dizendo: Timóteo, no final, está duro, eu estou sofrendo, mas Cristo me assistiu. Louvado seja Deus por isso. E por último, última lição. Saiba que você é peregrino nessa terra. Olha o que diz o verso número 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Note que ele fala, me livrará. Ele tem certeza. Ele ainda nem foi morto. Mas ele já está contando a vitória antes. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Ele está dizendo assim: o ônibus que vai me levar para a glória já está estacionando. O barco que vai me encaminhar para junto do meu mestre já está aportando. Eu sou peregrino, eu estou passando aqui, mas eu tenho uma pátria que me espera. E por mais que eu esteja passando por lutas, eu estou tranquilo, porque é certo que eu irei. Essa é a nossa certeza. Querido irmão, não faça planos ímpios para o ano de 2022. Sabe? Não fique montando projetos ímpios, iníquos, como se fosse uma pessoa mundana. Viva para a glória de Deus. E saiba que quando vier as lutas, as tribulações, Cristo estará ao seu lado. Não pare de aprender, não pare de estudar as Escrituras. Busque amizades santas. Saiba que às vezes você estará sozinho. Saiba disso, mas fique tranquilo, Deus estará com você. Amém, querido irmão? Que
Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e vamos cantar. Vem, derrama paz, Senhor. Que a glória de Deus seja derramada na nossa vida e nós vamos louvar a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele fará.